Leitura em áudios do livro O Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora, capítulo 1, A Terrível Verdade. Quando eu soube que meu primeiro marido, Jim, estava desaparecido na reserva indígena Auca, o Senhor trouxe à minha mente algumas palavras do profeta Isaías. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, 2. Então, em silêncio, orei, Senhor, não permita que as águas transbordem. E ele me ouviu e me respondeu. 2 anos depois, fui morar com os índios que haviam matado Jim. 16 anos depois, após ter voltado aos Estados Unidos, casei-me com um teólogo chamado Edson Leite. 3 anos e meio depois, ele morreu de câncer. Algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida, é claro, assim como na sua. E eu não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo pelo qual você está passando. Mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. E cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. E, se confiarmos nele dessa forma, podemos chegar à segurança inabalável de que ele está no comando. Deus tem um propósito amoroso e ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento nunca é em vão. Quando pediram a C.S. Lewis que escrevesse um livro sobre o problema da dor, ele pediu permissão para escrevê-lo no anonimato. O pedido foi recusado por não estar em consonância com aquela série editorial em particular. Então ele escreveu o seguinte em seu prefácio: se eu fosse dizer o que realmente penso sobre a dor, seria obrigado a fazer afirmações aparentemente tão ousadas que soariam ridículas se soubessem quem as fizera. Eu penso da mesma forma. Ao ouvir as histórias de outras pessoas sobre seus próprios sofrimentos, sinto como se eu mesma não soubesse praticamente nada sobre o assunto. Estou no jardim de infância, por assim dizer, em comparação à minha amiga Jen, por exemplo, que é tetraplégica e tem de permanecer deitada de um lado para o outro 24 horas por dia numa casa de repouso em Connecticut. Ou à minha amiga Judy Squires, da Califórnia, que nasceu sem as pernas. Ou ao meu amigo mais recente, Joy Bale, que perdeu 3 filhos. Porém, se tudo o que descobri acerca do sofrimento fosse obtido apenas por observação, seria, ainda assim, suficiente para me dizer que estamos diante de um tremendo mistério. O sofrimento é um mistério que nenhuma de nós tem, de fato, a capacidade de perscrutar. E estou certa de que é um mistério do qual todas indagamos a razão em um ou noutro momento. Se tentarmos conciliar o mistério do sofrimento com a ideia cristã de um Deus que sabemos nos amar, se pensarmos nisso por mais de 5 minutos, a noção de um Deus amoroso não pode ser deduzida da evidência que temos à nossa volta, muito menos da experiência humana. Gostaria de relembrar uma história sobre minha própria educação doméstica. Cresci num sólido lar cristão, na Filadélfia, no qual ambos os meus pais eram o que chamo de cristão 7 dias por semana. Na porta de entrada da casa tínhamos uma pequena placa de metal que dizia: Cristo é o cabeça deste lar, o convidado invisível em cada refeição, o ouvinte silencioso de cada conversa. Aprendemos que Deus é amor. Penso que um dos primeiros hinos que aprendemos foi aquele singelo cântico evangélico: Jesus me ama, isso eu sei, pois a Bíblia assim me diz. Quando eu tinha 9 anos, morávamos num bairro de 42 meninos, mas eu tinha uma amiga cujo nome era S, e que morava a cerca de 6 quarteirões. S e eu, ambas tínhamos 9 anos quando ela morreu. E, quando eu tinha cerca de 3 ou 4 anos, hospedamos uma moça que estava prestes a ir para a China na condição de missionária. O nome dela era Beth Scott. Ela foi para a China e se casou com seu noivo John Stan. Alguns anos depois, não sei ao certo que idade eu tinha, talvez uns 6 ou 7 anos, à noite, meu pai entrou em casa com um jornal que noticiava a captura de John e Betty Stan por comunistas chineses arrastados, quase nus, pelas ruas de uma vila chinesa e, em seguida, decapitados. Você pode imaginar a impressão que isso causou na mente de uma criancinha? Pois Betty Stan, sentada à nossa mesa de jantar, nos dera seu testemunho antes de ir para a China. Também tenho lembranças vívidas das notícias de jornal sobre o sequestro do bebê de Charles Lindbergh e de como eu ia dormir à noite imaginando uma escada sendo colocada para acessar minha janela. E meus pais, sem saber que eu estava preocupada a esse ponto, nem pensaram em me dizer que, de fato, o risco de alguém se interessar em sequestrar uma criança como eu era mínimo, já que não éramos exatamente o que você chamaria de pessoas ricas. Não obstante, quando eu era pequena, tive de fato alguma experiência da morte. E apenas algumas semanas atrás, para voltarmos ao momento atual,
Alguns amigos meus e do meu marido nos ligaram para dizer que seu pequeno filho de 4 anos, que nascera com a espinha bífida, estava indo muito bem. Mas a mãe estava grávida e, por várias razões, fizeram alguns exames que revelaram que o bebê em seu ventre também tem a espinha bífida. Então, eles estavam ligando apenas para dizer: estamos sofrendo, por favor, orem por nós. E ouvir histórias assim me faz pensar que minha própria experiência de sofrimento é realmente muito pequena. A pergunta é inevitável para qualquer indivíduo pensante: onde está Deus em tudo isso? Você consegue olhar para esses dados e ainda assim crer? Trata-se da mesma questão apresentada a Alyosha por Ivan Karamazov no famoso romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, que narra a história de uma pequena menina de 5 anos. Ivan diz ao seu irmão Alyosha: pois bem, estes ilustres pais submetiam a pobre criatura a todo gênero de torturas, açoitavam-na, davam-lhe pancadas, espancavam por qualquer coisa, até que o corpo dela ficava completamente torturado. E logo começavam os maiores refinamentos de crueldade. Encerravam-na num lugar nauseabundo nas noites geladas e, sob o pretexto de que ela não chamava para que a tirassem dali, como se uma criatura de 5 anos pudesse despertar do seu sono angelical e profundo e chamar, sujavam-na, enchiam-lhe a boca de excrementos, e era a mãe, a própria mãe, quem lhe fazia isto. E essa mãe podia dormir enquanto a filha gritava até desistir. Compreenderás tu por que razão esta criança, que ainda não tem consciência do que lhe fazem, bate com os punhos no peito, as mãos geladas do frio e das trevas, e derrama doces lágrimas suplicando a ajuda do bom Deus? Compreendes isto, irmão amigo, piedoso e humilde noviço? Compreendes por que se há de permitir tal infâmia? Por isso me apresso a devolver o meu bilhete, e se sou honrado, devo devolvê-lo o mais depressa possível? É isso que tenho de fazer. Não é que rejeite Deus, Alyosha. Devolvo-lhe apenas o bilhete. Ora bem, rogo-te que me respondas. Supõe que estás construindo o destino humano com o objeto de fazer por fim o homem feliz, dando-lhe paz e tranquilidade, mas que fosse essencialmente indispensável torturar uma criança de peito até a morte e assentar esse edifício de felicidade nessas lágrimas que ficam sem vingança. Consentirias em ser o arquiteto em tais condições? Fala e diz-me o que sentes. E o que eu desejo compartilhar com vocês é o que considero ser a verdade nua e crua, sem evasivas e sem lugares comuns óbvios e simplórios. Está bem fresca em minha memória uma imagem que vi na revista Time essa semana de um inconsolável bebê recém-nascido cuja mãe era viciada em crack. O simples fato de olhar para aquela imagem abalou em minha mente, por assim dizer, tudo o que eu planejava dizer a vocês nessa série. Ontem aconteceu de eu me sentar no avião ao lado de uma mulher que lia um livro intitulado Master of Life Manual, Manual do Senhor da Vida, o qual, segundo a capa, era sobre metafísica, conscientização do cérebro e da mente, princípios do potencial humano, além desta espantosa afirmação: crie sua própria realidade agora. E eu pensei em como odiaria ser levada a esse extremo de ter de criar minha própria realidade em face das condições da experiência humana. Desse modo, levanto a seguinte questão: há uma razão para crer que o sofrimento humano não seja em vão? Há, por trás disso tudo, algum propósito eterno e perfeitamente amoroso? Se houver, ele não é óbvio nem evidente. Contudo, por milhares de anos, em face dessa realidade espantosa, essa terrível verdade, as pessoas têm crido que há um Deus amoroso, que esse Deus está atento à realidade que nos cerca e que, ainda assim, ele nos ama. Se essas pessoas continuam insistindo que Deus sabe o que está fazendo, que ele tem o mundo inteiro em suas mãos, então, repito, a razão não pode ser de modo algum óbvia. Não é possível que esses milhares de pessoas sejam todas surdas, burras, cegas, ignorantes e incapazes de ver com clareza e objetividade os dados com os quais eu e você constantemente nos deparamos. Qual é a resposta? F. W. H. Myers, em seu poema St. Paul, São Paulo, escreveu as seguintes palavras: não há ofensa cruel demais para se espiar? Que são esses anos desesperados e obscuros? Não ouviste tua criação inteira a gemer, os suspiros dos escravos ou as lágrimas de uma mulher? A resposta não é óbvia. Deve haver uma explicação em algum lugar, e meu propósito é tentar alcançar essa explicação e, então, investigar se há algo que você e eu possamos fazer acerca dessa questão do sofrimento.
Estou convencida de que há um bom número de coisas nesta vida sobre as quais nada podemos fazer, mas com as quais Deus deseja que façamos algo. E espero que, quando terminarmos, eu me tenha feito entender.